Gente, vamos dar continuidade aqui então para o próximo painel. Lembrando sempre que os workshops já estão abertos. Quem tiver o ingresso que permite, ou pode também comprar avulso lá. E também nossas consultorias Ableton Live também estão lá para o agendamento. Quem quiser, só ir até a parte ali do Ableton Live, que está lá com o nosso banner. Vamos dar o prosseguimento aqui então. Agora vamos, nosso próximo painel de 2 horas é o que é música eletrônica, estética, técnica ou cultura. Vamos convidar aqui Ariel Donato, Hitmaker, Saci, Jorge, e quem vai fazer a mediação vai ser a Érica Lobo, tá bom? Tá ligado? Que da luz. Pra ele Pode, filmar? quer vir pra cá? Vem pra cá. Tá, pode ser. Então, Vem pra cá. muito bom. Ele vai filmar, aí é foda. Mas eu acho que dá pra reconhecer. Não pode. Boa tarde a todo mundo. Obrigada a quem está aqui. Essa discussão ela vai ser bem acadêmica e bem interessante. Eu estou com grandes nomes aí da música, de diferentes gêneros musicais. E para abrir, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho de história. Um pouquinho, né, gente? Porque para falar da história da música, a gente, né, tem na IMEC mesmo, tem uma aula de 3 horas, tem cursos inteiros de história da música. Então, só para contextualizar um pouco. A música eletrônica ela já sofreu muito preconceito, né? Compositores clássicos diziam DJ, beatmaker, produtor. Isso nem é música, né? Esse tunts, nem é música, né? Mas olha que ironia. A música eletrônica nasceu justamente da experimentação de compositores clássicos ali na década de 50, né? Quando começou a ter gravação, né? Porque até então a música só era feita ao vivo, né? E aí quando começou a ter música gravada, Pierre Schaeffer, Stockhausen, foram caras que começaram a experimentar, gravar som de trem, tocar em reverso, síntese sonora, né? Ou seja, compositores clássicos criaram um movimento chamado música concreta. Kraftwerk estudou com Stockhausen, né? E Kraftwerk foi responsável por criar uma sonoridade que abriu as portas do mundo para a experimentação eletrônica, né? Essa sonoridade do Kraftwerk atravessou o oceano e chegou na cultura de rua afro-americana com a África Bambata, que ouviu aquilo e falou: nossa, eu posso mexer com drum machines, né, sintetizadores. Criou um dos maiores clássicos da história, que é o Planet Rock. Enfim, desde a década de 80, o hip-hop vem usando drum machines, sintetizadores. Mas não é considerado música eletrônica? É música eletrônica ou não é? Aliás, o que define o que é música eletrônica? É a técnica, é a forma como se faz a música? Ou é a cultura? Vamos descobrir, né? Eu acho que eu estou com pessoas aqui que vivem da música, né? Que vivem essa realidade, que são de diferentes, né, esferas musicais. Vou apresentar vocês. Em primeiro lugar, Ariel Donato, produtor, multi-instrumentista, diretor musical, dono de uma sonoridade que mistura rap, trap, R&B, né, com música urbana brasileira, certo? Costuma dizer que o estúdio é uma tela em branco e que em cada batida busca pintar o melhor quadro da sua vida, enquanto imprime a sua visão sobre arranjo, direção e estética. Hitmaker, produtor, compositor por trás de grandes hits. Inclusive, ele estava me falando que ele sempre valorizou as mulheres. Isso é muito... Estou vendo mulheres aqui, ó, várias desse lado de cá. Mulheres como Anitta, Ludmilla, Poca. Hitmaker é responsável por sucessos que marcaram gerações e por colocar o funk carioca no centro da música eletrônica brasileira.
O Wallace Viana se tornou intérprete e ajudou a redefinir o papel de beatmakers e produtores na música brasileira, levando os bastidores ao centro do palco. Saci é sinônimo de história, cultura, potência na música urbana. Como disse Rafael Nazaré, nem existe hip-hop antes do Saci no Rio de Janeiro. Gostei de ouvir isso. Integrante do Grupo Oriente, com bilhões de plays nas plataformas, ele também é fundador da Electrobase, label que formou diversos DJs. É professor da IMEC, então é uma pessoa que tem importância na formação aí de novos DJs e produtores. E Jorge, como identidade sonora ousada, inovadora e, ao mesmo tempo, conectada com suas raízes, com bastante brasilidade, Jorge é um dos nomes mais relevantes da nova geração da música eletrônica brasileira. DJ e produtor natural do Pará, está conquistando o Brasil e o mundo com essa sonoridade, com hits que ultrapassam milhões de streams, colaborações internacionais, participações em festivais. Está chique, né, amigo? Então, para começar, vou perguntar para o hitmaker, só para começar, essa discussão ela pode esquentar, tá, gente? Vocês me ajudem, qualquer coisa joga água, tá bom? Você vem de uma trajetória que passou pelo pagode em algum momento, né? Você compõe e já produziu diversos hits no pop, no funk. Na sua visão, o que é música eletrônica? Primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Nossa, uma honra. Que voz, hein? Eu senti aqui também. É cansado de show. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço com tantas pessoas que eu admiro, que eu sou fã. Entrando no debate, eu acho que tem certas perguntas que ela é recheada por várias camadas. Eu acho que o ser humano ele tem uma certa necessidade de, às vezes, embalar, empratilheirar certas cores, talvez por uma necessidade de organização e definição. Só que eu acredito que tem camadas que a gente precisa respeitar. Igual uma laranja, ela tem os seus gomos, e essa soma de gomos a gente constrói a laranja. E perdão, porque eu sou o cara que mais faz analogias, tá, gente? É uma mania de compositor, então, assim, vocês vão entendendo. Tudo faz parte de um organograma, ao meu ver. Tudo aquilo que você faz com constância, você vai desenvolvendo ao longo do tempo as suas técnicas, de qualquer coisa. Seja de fazer uma comida, seja de você jogar um futebol, qualquer coisa. Então, obviamente, ao longo dos anos, tudo você vai adquirir a sua própria técnica, vai desenvolver sozinho, sabendo ou não que aquilo é uma técnica, que para o outro colega, às vezes, pode ser errado, porque na técnica dele, onde ele aprendeu ou ele desenvolveu, aquele olhar talvez seja incerto. Mas eu acho que não existe certo ou errado na música, na arte. Então, quando a gente tenta emprateleirar algumas coisas, para mim, deixa de ser arte. Mas, ao mesmo tempo, fazendo um outro balancete, é impossível negar que isso é uma cultura. A partir do momento, inclusive, que uma pessoa começa a fazer algo, aí ele consegue descobrir que tem outra pessoa fazendo, que eles começam a trocar ideia, vai desenvolvendo, vai virando uma equipe, vai virando um efeito manada, e aí ele nasce a cultura de um povo. Então, da mesma forma que, para mim, a gente desenvolve as nossas técnicas em tudo na vida, a gente não pode deixar de olhar para o lado cultural da música eletrônica. Saci, para muita gente, hip-hop e música eletrônica ainda são vistas como universos separados. Para você, onde elas se encontram? Você sente que a cultura hip-hop dialoga com a música eletrônica no Brasil de forma natural ou ainda há barreiras? Não. Boa tarde a todos. Óleo e água, praticamente, eu acho. Agora tem começado a dar uma mesclada nisso. Mas eu vou muito no que o hitmaker falou, no final agora. Eu acho que a música eletrônica, essa que a gente está aqui, essa que dá nome ao evento, essa que a gente entende como uma cena, sim, é cultura, é estética. E, pura e simplesmente, foi algo que, como ele mesmo falou, alguém começou a fazer, inspirado em outros artistas, em outras vertentes, ou enfim. Agora, tecnicamente, como é que a gente não faz música eletrônica? O que é música? O que é eletrônica? O que é a palavra? Etimologicamente, eletrônica é o quê? É algo que, não sei, é um aparelho, né? É uma tecnologia que inventaram a partir da eletricidade, que, enfim, eu nem sei.
Sabe o que é eletrônica? São aqueles componentezinhos, você abre um equipamento, então é tipo isso, entendeu? Um computador é um componente eletrônico. Quem não faz música no computador hoje em dia, levanta a mão. Tá ligado? Eu fui na Estácio, terça-feira, a gente foi fazer uma palestra lá, e aí ali, ó, um aluno da Estácio lá. Beijo, irmão. E aí, cara, você entra no andar e tem várias máquinas de corte de filme lá e tal, pô, de, sei lá, 100 anos atrás. E também de edição de áudio, né? E talvez aquilo não pudesse ser chamado de música eletrônica. Agora, para mim, simplesmente cultura e estética direcionada para aquele grupo de pessoas, né? Para aqueles lugares que, enfim, essa cena se engrandeceu ou se formou. E aí, cara, nos tempos atuais, a coisa foi se segregando mesmo. Então, eu acredito que tudo é música eletrônica, inclusive o funk é música eletrônica. Vocês não fiquem chateados comigo, não. O funk é a música eletrônica brasileira aos olhos dos gringos. Claro que tem milhões de artistas, vários cases de sucesso da música eletrônica convencional, mas tem uma cena de uma molecada que é a música eletrônica popular brasileira que está sendo negligenciada, e lá fora tem tipo assim, recebe muita atenção. Então, eu acho que a gente deve olhar para essa parada, cara, e de repente expandir essa mente aí. Acho que o Ariel pode falar muito bem sobre isso. Eu tô passando. Ó, se você já quiser... Parecia aquele aluno na escola. Ah, não sei o que, Ariel ali. Eu? Oi? Hã? Não, porque eu não esperava. Você quer... Bom, Não, vou essa- introduzir então, já que você não estava preparado. O funk é uma música eletrônica brasileira, como o piseiro, mandelão, Papo reto. tecnobrega. Gente, é música feita de forma essencialmente eletrônica, com um caráter cultural, né, das suas regiões. Enfim, então eu queria entender de você, Ariel, como que você enxerga isso, que você transita bem ali no rap, trap, R&B, como você vê que essa fusão de gêneros com a música eletrônica está impactando a estética da música hoje? Antes de responder a sua pergunta, eu quero fazer uma fala aqui, até porque estou vendo vários amigos também, coisa linda. E dizer uma coisa, hoje eu acordei com uma notícia, enfim, que eu vi Boa. um MC sendo preso, e a gente já está no século XXI, 2025, e a gente ainda tem que explicar que MC não é bandido. Isso é uma coisa que me fere, porque eu vim do funk, apesar de não ter sido... eu não vim dessa cultura, eu vim do gospel. Eu aprendi música na igreja. E a produção musical, meu primeiro hit foi um funk, com MC Cabelinho. E de maneira despretensiosa. Então, a minha fala, ela carrega um peso de uma pessoa... Ah, hoje o Ariel é conhecido até na eletrônica. Graças a Deus, meus amigos, hoje, pô, todo mundo é eletrônica house, não importa, todo mundo conhece. Pô, que bom, que legal. Mas eu não posso esquecer de onde eu vim, esquecer o que aquilo significa para mim. E ver hoje um MC sendo tratado como um bandido, isso é uma coisa que... Foi asqueroso, né, mano? Foi asqueroso. A maneira Asqueroso. como... E isso é um retrato que, culturalmente, a gente ainda vive um complexo de vira-lata, porque a house mix, né, o techno house, enfim, nasceu dos pretos. Não sei, quem não sabia tá sabendo agora. Da cultura preta americana. Então, assim, eu queria que vocês entendessem que a posição artística de vocês não é passiva. Por mais privilegiada que seja o movimento que você está inserido, e por mais privilegiado que você seja, ela não é passiva. Você nasce já municiado de uma carga política, ainda mais eu, né?
Então, Sociocultural. e sociocultural também. Importante sempre citar. Perfeito. É importante citar. Perfeito. Então, respondendo sua pergunta. Enfim, só para fazer essa breve introdução. Obrigado. Então, agora voltando. Eu sou formado em música, né, pela Unirio. E uma das matérias que a gente estuda, que é muito legal, é etnomusicologia, que é o estudo da música através de culturas, né? E aí é muito legal porque eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de furar bolhas. Eu estava contando para o Jorge que eu estava eu fui numa festa eletrônica que ele estava tocando, e que eu nem esperava que ele estava no line-up, eu fiquei surpreso, assim. A Bruna também estava lá. E aí foi bem legal. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu amo atravessar culturas. Eu não gosto de ficar preso àquilo que me é dado. Então, beleza. O meu primeiro hit veio do funk, mas eu gosto de atravessar. E uma coisa que eu nunca entendi na minha cabeça foi justamente esse preconceito de que a música eletrônica ela parte de um pressuposto que é 120 BPM a 130, dependendo do gênero que você faça, ou 140, né, se for um Psy, uma coisa mais... Eu falei, mas o que eu faço não é eletrônico? Eu não uso os mesmos drum kits? Eu não uso o mesmo... Tá lá, todo mundo entra no Splice, você não usa o Oliver? Eu uso o Oliver. Por que o meu não é música eletrônica e o de você é música eletrônica? O que nos difere do entendimento do que a gente faz ser eletrônico? Eu entendo que existe uma coisa do gênero, para separar, paranana. Hoje em dia, até as plataformas... É muito engraçado, eu tive uma conversa com a Paulino, do Spotify, e eu falei para ela, hoje vocês estão com muita dificuldade de catalogar. Hoje em dia ela falou, a gente cataloga hoje, a gente faz os catálogos pelo Mood, não é mais gênero, é desplugado. Café em casa. Pode ter uma música minha, como pode ter a música do George. Tipo. Então, só que eu acho que esse entendimento, para finalizar minha introdução, eu acho que esse entendimento do que é música eletrônica, eu acho que a gente precisa sempre estar presente, até porque nas nossas vidas, porque é importante a gente quebrar essa barreira, e os gringos já quebraram, já estão quebrando, e é engraçado que quando os gringos fazem, é legal. Tipo, maneiro, mas quando a gente faz, não sei o quê. Eu lembro, só concluindo, eu lembro que eu fui numa festa, eu estava assim, né, no camarote e tal, e aí chegou um DJ de house, e ele começou a tocar um house que tinha uma capela de um funk. E eu lembro da reação da galera, cara, isso foi muito engraçado, cara, porque a galera assim, ai, que isso, nada a ver. Sei que. Aí eu me amarrando. Caraca, irmão, maneiro. Aí beleza, aí terminou. Chegou um outro DJ gringo, que eu não sabia quem era, botou. Tipo assim, gringo. Depois de, gringo, colocou, e todo mundo assim, Brasil! Aí eu... É disso, pô. Então, assim, isso para mim demonstra, obviamente não estou generalizando, é o meu contexto ali que eu estava vivendo, mas isso mostra para mim que a gente precisa vencer esse preconceito que existe de primeiro entender que música eletrônica, independente do gênero, é música eletrônica. Então isso quebra uma barreira dentro de nós de entender, né? Vamos cada vez mais entender e agregar isso no nosso som. Eu acho, enfim, completando a sua fala. Um dos maiores desafios que eu encontro como uma pessoa que tem selo, e eu tenho alguns subselos que trabalham comigo, é categorizar música. Hoje, os gêneros eles estão se fundindo cada vez mais, né? Então, tem uma fusão cada vez maior de estilos musicais. Então, cabe colocar numa caixinha. Isso, inclusive, é um gancho bom para falar com você, porque a sua música ela carrega muita brasilidade. Né? Eu estava falando aqui sobre os gêneros musicais como piseiro, tecnobrega, músicas do norte do país que são eletrônicas, enfim. E eu queria entender como que a cultura
de onde você vem influencia na sua música? Ou é a experimentação sonora em si? Bom, boa tarde, pessoal. É engraçado até falar sobre isso porque, há, sei lá, 15 anos atrás, talvez 17, 18 anos atrás, eu sou do Pará, de Belém do Pará, do Norte, e o gênero mais popular de lá, por incrível que pareça, é o tecnobrega, que é feito... Cara, se eu pegar um projeto de tecnobrega e pegar um projeto de tech house, você vai ver vários elementos idênticos, sintetizadores idênticos, são todos feitos da mesma forma, no mesmo programa. E eu já tinha esse contato desde muito novo, mas não sabia que aquilo era música eletrônica, porque exatamente a ideia que é vendida para a gente toda é que a música eletrônica é aquela música tech house, house que vem lá de fora, nunca algo que vem daqui, né? E aí, com os anos, felizmente, a gente está vendo esse cenário mudar um pouco. Hoje, a gente, por muito tempo, foi um mercado só consumidor de música eletrônica, com alguns expoentes que a gente exportava, mas a maioria a gente só consumia. Hoje, a gente é um dos mercados que mais exporta produtores de música eletrônica, a gente está vendo o que está rolando aí. E eu acho que uma coisa que vocês comentaram, e concordo 100% também, é que parece que aqui a gente, de certa forma, teve um atraso em perceber que todos esses subgêneros fazem parte da mesma música, né? Tanto a música eletrônica, o funk. Se você pegar hoje o Ariel, às vezes eu vejo o vídeo dele produzindo tudo mais e falo, cara, é o mesmo programa que eu uso, é o mesmo plugin que eu uso, é o mesmo sintetizador que eu uso, por que aquilo não é encaixado como música eletrônica ou, sei lá, talvez um novo nome que englobe tudo isso, eu não sei. Mas eu acho que a gente sempre teve esse atraso, assim, sabe? E eu vejo isso, eu tenho uma experiência real com isso, porque quando eu morava lá no Pará, quando eu era de lá, a música eletrônica não era inserida, né? A música eletrônica que eu digo, house, tech house e tudo mais, era muito mais o tecnobrega. E hoje, recentemente, eu acho que ano passado, a gente teve um episódio do Boiler Room lá com aparelhagem, que é o tipo de paredão de som onde rola esses DJs se apresentam e tudo mais. Ou seja, se o Boiler Room, que é altamente conceituado em buscar novos subgêneros, novas tendências, foi capaz de olhar para um produto que é de uma região norte que não está, sabe, no meio do circuito aqui mundial, nacional de música, por que a gente não, sabe? Por que não extrair elementos que são interessantes dali? Eu acho que involuntariamente, muito do que eu sei de ritmo, de melodia, é um estilo levemente acelerado, onde é muito dançante, então muito dessa influência hoje reflete no meu som, mas que eu fui aprendendo sem saber que aquilo ali era música eletrônica, aquilo ali poderia ser um subgênero de música eletrônica, né? E muitas vezes, como em várias coisas que acontecem aqui na cena do Brasil, a gente espera uma validação e um rótulo da galera lá de fora para depois a gente entender e valorizar aquilo. E assim, é a realidade que eles falaram aqui, eu concordo 100%, mesmo não sendo tanto minha área de fala, mas eu posso concordar 100% com eles, que é o que eu vejo também. Só que eu acho que aqui a gente vai ter que levar um tempinho a mais para aprender isso, porque a gente já deveria saber disso, já deveria ser uma coisa que está todo mundo ciente. Mas, no final das contas, a gente vai ter que aprender. E eu acho que esses debates, esses encontros, como a gente está fazendo aqui, são essenciais para isso, para você botar numa mesma roda um cara que produz trap, um cara que produz funk, um cara que produz hip hop, tá todo mundo junto e vendo que, tipo assim, olhando para cada outro e falando, caraca, a gente faz a mesma coisa, só que com uma embalagem diferente, né? Então, acho que é isso, sabe? Essa influência toda, para mim, pelo menos, veio de um subgênero que não é considerado como música eletrônica, mas que é feito da mesma forma, usando tudo igual. Então, às vezes é bobeira a gente querer segregar tanto uma coisa que é feita do mesmo lugar, sabe? Que nasce da mesma raiz ali. Cara, é uma segregação sociocultural, tá ligado? Desculpa falar isso. Entendeu? A parada é mais de tipo, galera que não aceita outra galera. E isso vai de várias coisas, entendeu? E regionalidade é forte, né, cara? Tá ligado? Então, tipo, quando você fala em Norte e Nordeste, então o Sudeste e o Sul. Então, assim, é uma provocação braba mesmo. Será que não é hora de olhar? Não estou falando também para, de repente, ir lá e é obrigatório agora uma rave, um festival de música eletrônica, ter uma tenda disso ou daquilo. Não é isso. Vai encaixar onde que acha que comporta a parada. Mas, na minha concepção, e não tem verdade absoluta, é cultural e estético. Só. Entendeu? A música eletrônica, essa convencional, essa que, sabe, que une, né, que eu acho que é a maioria da galera que está vindo aqui e tal, enfim. Pergunta para você.
todo artista que usa tecnologia faz música eletrônica? Como que essas ferramentas tecnológicas definem a identidade musical? Pois. Sinistro. Na verdade, cara, eu acho que isso nasce muito da condição financeira. Nasce muito da condição financeira, tá ligado? Então, acho que sim. Acho que sim. Pô, é isso. A parada popularizou de uma forma que, né, cara, deu condição para uma galera fazer música. Então, é difícil responder essa. Mas, em relação à técnica, com certeza, não tem nem o que discutir, né? Porque usamos equipamentos eletrônicos. Mas eu acho que não é isso a parada, entendeu? Eu acho que, quando se fala em música eletrônica, é isso. É a cena, é a estética, é a cultura, é o movimento que é feito. Eu não tenho propriedade para falar disso. Essa que é a real. De cena eletrônica, eu não tenho. Mas eu acredito que sim. Principalmente pela questão financeira. Com certeza. Cara, eu tenho falado muito isso, que o quanto que é difícil se formar produtora. Eu falo muito, eu sou sócia da IMEC Brasil, né, gente? Então, assim, a gente vem fazendo um trabalho para valorizar o professor, porque professor, né, no Brasil, gente, no mundo, né, de um modo geral, é difícil. A gente é professor porque a gente tem um dom de ensinar, não é pelo quanto que ganha, mas que a gente quer mudar esse quadro. Por quê? Principalmente na nossa área. A gente investe muito para conseguir, né, comprar os equipamentos, comprar o programa, vai produzir no Ableton Live. Ableton Live custa uma fortuna. Precisa de um MacBook que aguente, é uma fortuna. Então, não é muito fácil. Mas eu quero entrar um pouco na questão de produção com o Ariel, né? Que é assim, o que vem primeiro para você, né, no processo de produção? O beat, o artista ou a ideia? Como você equilibra a parte técnica com a visão artística? O artista ou a ideia? Essa pergunta pode ser boa para tu também. Mas dependendo, eu posso ir totalmente oposto de você, mas por isso que é maneiro trocar, vai. Justo. Vamos lá, vou dar um exemplo do meu álbum que eu fiz. O álbum que eu estou produzindo, que eu vou vou lançar em julho, agora, é um álbum do qual tem pessoas da MPB, né, como Ana Carolina, Jorge Versilo, etc. E tem galera da nova geração. E é legal porque eu acho que o produtor, quando ele tem um conhecimento musical, porque eu conheço vários produtores que... Isso é engraçado também. Inclusive, a minha monografia foi sobre isso. Sobre produtores que aprendem música pelo computador, produzindo. Isso é interessante. Mas, enfim, eu acho que quando você não se limita, e isso eu acho que atrapalha muitos produtores, porque se ele quiser trazer novas experiências para dentro do estúdio com ele, com outros artistas que não sejam necessariamente do meio que ele está, ou etc., ele precisa ter múltiplas linguagens de como começar um projeto. Então, por exemplo, muito raro, provavelmente o Hitmaker faz isso mais do que eu raramente começo um projeto no violão e voz. Foi o único projeto, o último agora que eu comecei foi com a Ana Carolina, que foi violão e voz. Mas de resto, foi no computador. Também, se tu tá com a Ana Carolina, não pede pra ela tocar um voz e violão, irmão. Pô, peraí, né? Ana Carolina que começou a cantar porque ela gostava de tocar violão. Exatamente. Eu fui cantora, compositora de MPB, tá? Esse departamento eu conheço bem, gente. Exatamente, maravilhosa. E aí, por exemplo, mas raramente eu começo no voz e violão. Geralmente ou o artista ele chega com uma música pronta, num type beat, geralmente é assim, ou geralmente a gente cria ali do zero, ou começa com uma ideia de um beat inicial que às vezes se transforma para uma outra parada, mas tem uma referência, a gente vai seguindo e vai construindo juntos ali. Eu gosto muito disso, de construir junto com o artista. Só que aí, vamos lá, bate
com o seguinte processo da minha vida, da minha existência. Como eu aprendi a produzir de maneira não ortodoxa, né? Igual você falou, a estrutura financeira, eu comecei produzindo num computador. Inclusive, eu tenho uma história muito engraçada, que eu tenho uma empresa de trilha sonora. E aí, graças a Deus, uma empresa hoje grande. E aí, eu lembro que o nosso primeiro grande cliente foi o Porta dos Fundos. A gente teve uma reunião com eles, aí eles chegaram e falaram assim, mas vocês têm estúdio? Temos. Mas não, temos, a gente consegue entregar. Ah, vocês conseguem? Conseguem. Beleza, mostra a foto do estúdio de vocês. Aí eu pedi pro meu amigo mandar a foto do estúdio dele. Aí eu mostrei, não, isso aqui é a foto do meu estúdio. Aí ele, não, top, se a gente quiser, marca, a gente marca lá, né? E aí nada, meu computador tinha metade da tela quebrada e um Ableton e um sonho. E um fone de ouvido. E um fone Sennheiser. E era aquela placa, eu não sei se tu lembra daquela placa Foxwhite preta. Aquela só quem é raiz vai lembrar. Mexe assim, vou... Quem teve. Entregamos. Mas, enfim, tudo isso para dizer que eu acho que o processo, ele parte, pelo menos o meu processo, tá? Ele parte muito do lugar onde eu estou inserido com o artista. Então, por exemplo, se é um artista do urbano, eu tento me adequar à linguagem dele. Se é um artista do Tech House, por exemplo, eu me adequo, eu sou meio um produtor camaleão, assim. Eu tenho uma questão de sempre me adequando de acordo com as necessidades. Enfim. Você falou que poderia responder algo parecido, então vou jogar uma pergunta similar. Como produtor, você busca adequar a sua técnica às características dos artistas? Você falou que trabalha bastante com mulheres, são artistas do funk, mas tem umas que também caminham um pouquinho mais ali para o hip hop, dependendo, né? Então, como que você usa as suas características? Porque como produtor a gente tem as nossas próprias características, né? E como que isso influencia no resultado final? Boa pergunta, viu? Eu costumo dizer o seguinte, como compositor, principalmente eu começo, na verdade, minha história como compositor, como autor, depois de alguns anos que eu fui virando produtor por necessidade. E como compositor, eu sempre tive um pensamento do seguinte, eu fui criado por mulher, pela minha avó, que está tatuada nesse braço aqui, mas não dá para mostrar agora. Eu fui criado por 5 tias mulheres. Então, eu tive a bênção de estar inserido no mundo feminino e entender as dificuldades que é ser mulher no mundo. E, com isso, eu aprendi que eu tinha 2 ouvidos e uma boca. 2 ouvidos para eu ouvir mais e eu falar menos. E todo homem é feliz no casamento quando ele ouve mais a sua esposa, inclusive. Fica a dica, tá? Porque você percebe ao longo da vida que tudo dá sinais para você. As mulheres dão sinais, ninguém termina um relacionamento do dia para a noite. Ela vai te dando sinais das insatisfações. Cabe a você pegar os sinais ou não. O artista também, ele vem te dando sinais do que ele gosta ou não. Cabe a você estar apto a estar querendo ouvir ou você quer falar. E aí, fazendo um paralelo, quando eu tive a primeira vez com um produtor musical, eu também sou artista, já comecei cantando também. Quando eu tive na primeira vez no estúdio, eu não consegui falar. E aí, eu fiquei me pegando. Cara, eu sou um artista que eu queria pegar a minha arte e mostrar para o produtor, para ele embalar. E ele falou o tempo inteiro o que eu tinha que fazer, mas ele nem ouviu meu dó maior no violão, no cavaquinho. Eu não consegui falar. E aí aquilo me incomodou. E aí, quando eu virei compositor, quando eu virei produtor, eu costumo dizer que eu faço o seguinte. Esse aqui é meu corpo, que ele tem a minha alma. Eu tiro a minha alma, boto ela aqui do ladinho, que aí são 2 pessoas olhando, eu pego a alma do artista emprestada, boto no meu corpo e eu quero te ouvir, eu quero que você conte tudo. Às vezes o artista entra lá no estúdio, isso já aconteceu muitas e muitas vezes, e até semana passada, inclusive. O artista chegou lá, poxa, cara, tive um dia horrível e tal, não sei o que, é mesmo? Conta aí o que houve. Poxa, bati com o carro, terminei o relacionamento, estou devendo a pensão e minha mulher brigou comigo e meu marido fez não sei o que, começa aquelas histórias verídicas de ser humano, sabe? Porque antes do artista vem o ser humano. E o artista nada mais é um ser humano gritando através da arte a sua vivência, as suas histórias. E aí eu não consigo dar o play, vamos gravar? Porque naquele momento o produtor, o compositor,
embora ele não seja formado nisso de forma teórica, mas na prática ele é um pouquinho psicólogo. Então eu preciso ouvir, eu preciso deixar o artista desabafar. Ele vem contando histórias e traumas e traumas e histórias, e ele divide com você vivências que você nunca teria. E aí vem muito mais de um lado meu de empatia, de sensibilidade. Para mim essa é a palavra central da música. Música, a gente pode falar de algoritmo, de compra de play, de gravador, tem que bater meta, aí comprar produto, tem a música eletrônica, mas antes disso tudo é o arrepio, é a sensibilidade. Não, e aí você tira até melhor da pessoa, né? Porque ela já estava na bad, aí já... Você tira da pessoa a essência dela e não o que o mercado quer ouvir dela. É totalmente oposto. Eu lembro, e vou dividir com vocês aqui uma história que eu posso falar sobre isso, porque ela já falou sobre. Eu lembro quando uma pessoa chamada Viviane Queiroz, talvez a maioria não conheça por esse nome, chamada Poca, chegou no meu estúdio a primeira vez para a gente fazer um trabalho junto. E a gente estava combinando há muito tempo de fazer um som junto. E nessa época, ela vivia uma violência doméstica. Era uma história muito pesada num antigo relacionamento dela. E ela chegou lá chorando, contando várias coisas pesadas que eu nunca tinha vivido e nem desejo que passe perto da minha família, mas era a vivência dela, era a realidade dela. E aí quando a gente foi escrever que ela queria, teoricamente, antes disso, vamos fazer um funk de dança e tal, e desce, sobe, empina e joga e tal. Quando ela foi contando a história dela, eu falei, cara, hoje não é o dia da gente compor. E ela chorou, eu ouvi, viramos grandes amigos, até por essa empatia ao longo da vida. Beleza, ela foi embora. E aí eu decidi compor. Quando eu fui compor, vem a ideia da alma, de eu tirar minha alma como homem, com a minha vivência, tudo, todos os meus privilégios, e eu ficar tentando me pôr no lugar dela, embora eu nunca vou conseguir ter essa real vivência que ela teve, e eu comecei a escrever. Então, embora seja um funk, se você começar a analisar algumas letras da Poca, como deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada, se vocês soubessem a profundidade que tem, a sensibilidade e o choro por trás dessa frase, talvez muitos críticos de sofá não ficariam julgando tanto a arte alheia, tentando embalar, empacotar, e é funk, é só um bate-bunda. Vocês não estão ligados no rolê por trás da arte, antes de apertar um botãozinho, que tem de vivência ali. E aí, fazendo um paralelo também, com o meu irmão aqui do lado, o lance do pose. O compositor, ele não inventa nada. Cada um registra em forma de arte o que está ao seu redor. Se você nasceu num lugar extremamente privilegiado, você está vivendo aquele momento, você vai falar sobre aquilo. Se você está inserido naquele ambiente, você vai olhar para o lado e você vai começar a narrar o que está ao seu redor. Tipo uma bossa nova, né? Um Exato. Banquinho, um violão, um mar passando na minha janela. Eu queria ver o Toquinho compondo se ele estivesse lá no Morro do 18, onde eu fui nascido e criado. Eu não sei se seria a mesma lírica. Um barquinho, um violão. Não ia ser, sabe? Então, eu acho que falta muito mais uma questão de empatia, da gente ouvir mais, e esse é meu papel como compositor e como produtor. Outra coisa que eu falo muito é não ter regra. Tem música que eu começo batendo na palma da mão, teve música que eu já comecei no chuveiro, teve música que eu comecei com violão, com cavaquinho, com artista chegando com a música pronta, a gente mudando, porque ele vai ouvindo e começou no A e virou outra coisa. Eu acho que quando você começa a ouvir mais o outro, antes de você querer falar, você deixa a arte ser arte, sabe? Acho que esse é meu papel como compositor e produtor. É muito bom ouvir você falando sobre como você senta com o artista e que você ouve esse artista, né? Eu estava conversando com você ali fora, né? E eu estava falando eu citei aqui que eu fui cantora. Ele falou que eu não deixo de ser, mas eu comecei como cantora e compositora de MPB. Eu tive banda e eu tive uma banda chamada Érica Lobo e Orquestra Nômade, ou seja, meu nome, minhas músicas. Eu era a pessoa de frente, eu e 8 homens, e eu não conseguia falar. Nunca, jamais. Então, eu não conseguia dizer para eles o que eu queria na minha música. Na sua banda? Na minha banda. E isso foi determinante para eu não querer mais banda. E isso foi determinante para eu me tornar produtora musical. O dia que eu descobri que eu sentava num computador e tocava todos aqueles instrumentos que tinham naquela banda, violino, trompete, todos, a minha vida mudou completamente. Então, no olhar de produtora musical, e aí eu quero falar com o Jorge, sobre
diferença entre o mercado brasileiro e internacional. Você já lançou por grandes selos, inclusive selos internacionais, Spinning Records, né? Existe uma diferença entre produzir para o mercado brasileiro e para o mercado internacional? Inclusive, que a gente está aqui falando sobre como o mercado internacional valoriza mais, às vezes, que a nossa própria música, né? Então, existe uma diferença para produzir e como você consegue manter brasilidade nas suas produções? Boa, sim, essa diferença existe. Talvez isso gere um pouco de singularidade para o nosso mercado aqui, ou seja, a gente tem algo... Isso gerou algo único aqui, isso é muito bom, mas falando num cenário global, mundial... Aqui no Brasil, eu costumo falar que... eu sou DJ também, obviamente, então tem 8 anos aí que eu toco direto. E eu costumo falar que aqui no Brasil tem vários países dentro do nosso próprio país. Uma música que hoje eu faço pode funcionar muito bem na região Sudeste e Sul, ou então funcionar muito bem na região Nordeste, Norte, e às vezes não funcionar num Centro-Oeste, entendeu? Então a gente tem essa diferença dentro do próprio país porque é muito grande. Lá fora eu sinto que é um pouco mais unificado quanto a isso, por talvez a música eletrônica ser algo que ali foi o berço, sabe? Mas ainda tem essa diferença. Falando em estética da música para ser lançada aqui ou lá, né? Eu acho que o grande trunfo dos DJs produtores brasileiros hoje é trazer toda essa malemolência, toda essa musicalidade que a música brasileira tem desde lá dos primórdios até hoje. Eu acho que isso é o nosso tempero. Tipo, não tem... Se botar o produtor para fazer a mesma música, um produtor brasileiro e um produtor seja de qualquer outro país, ele não vai conseguir fazer igual, porque aqui a gente tem alguma coisa na cultura que foi vindo através de várias formas, faz que a gente tenha uma música única. Então, acho que, pensando hoje, se eu fosse um DJ aqui iniciante, como tem vários aqui, ou até num médio porte, grande porte, eu não adaptaria a minha música para o mercado internacional. Eu acho que a gente pode usar alguma linguagem que já existe ali, mas nunca perder essa essência do som brasileiro, sabe? Eu conheço muitos produtores novos que, quando vêm músicas lançadas por grandes gravadoras, Spinning, gravadores como Tomorrowland Music, gravadores um pouco mais underground, como Dynamic e tudo mais, querer fazer o mesmo som que eles estão fazendo lá, copiar quase, né? E aí a gente, óbvio, entra no conceito de questão da cópia e tudo mais, mas assim, é tentar mostrar o som seu, você sendo brasileiro, né? Com essências do que torna você brasileiro, e que também se adapte lá fora, sabe? Eu acho que esse é o grande segredo. Nas minhas produções eu sempre tento trazer, por exemplo, até hoje, eu sempre trago alguns vocais brasileiros nas minhas produções, mas não só isso, como instrumentos reais, né? Samples de instrumentos brasileiros. Tem uma música recente que eu fiz agora também, que o que a gente chama de drum fill, né? Que seria uma viradinha ali antes do drop de bateria, é feito de um sample de bateria de escola de samba. Aí você vai falar, pô, escola de samba dentro da música eletrônica? Sim, dá para fazer isso. Só que a gente, por já ter ouvido... Eu não sou carioca, mas com certeza quem é carioca daqui ouve samba, pagode e tudo mais desde cedo. Então, desde cedo você já vem sendo acostumado àquilo, sabe qual momento específico de usar cada elemento ali, que vai ser legal. Então, acho que o grande trunfo para produtores musicais brasileiros que queiram lançar lá fora, que tem esse projeto, é não perder a essência de ser brasileiro. Porque senão, cara, a gente consome música eletrônica, vou botar em uns 30 anos, talvez 40, vou botar no mercado brasileiro. Quando a gente começou a consumir, já estava rolando lá. Então, na pureza do negócio, lá eles sempre vão estar à frente. Então, o que a gente pode trazer de diferencial que vai fazer a nossa música se destacar? É a brasilidade, essa mistura de gênero, o trazer elemento do funk, do hip hop, do pagode, enfim, do elemento que você achar que funciona para você, trazer isso para a música, e eu tenho certeza que vai chamar a atenção deles, como é que está acontecendo agora. A gente está vendo uma safra gigantesca de produtores de música eletrônica ganhando destaque no mundo e fazendo um som que é deles, sabe? Que não era o que já estava rolando lá, e sempre tentando trazer ali algum elemento ou outro que traga essa essência brasileira. Inclusive, eu estava conversando com o Tomás e eu perguntei para ele, eu falei, cara, banho de folha foi tua grande virada de chave? Ele falou, foi. Eu acho que a gente precisa entender exatamente isso que você está falando. E essa fala é o que eu falo. Por exemplo, hoje o meu maior mercado é no mundo do trap. Ponto. Isso aí é indiscutível, beleza. Mas aí é engraçado, porque o que é a leitura que as pessoas têm... Por que eu entrei? Eu não sou do trap, eu não fui criado no hip hop, minha vivência é outra. E por que hoje eu sou um dos maiores nomes expoentes da parada?
porque eu trouxe uma musicalidade que nunca esteve ali. Que sempre esteve aqui, né? Mas que nunca esteve ali, porque a ideia sempre foi copiar gringo, copiar gringo, copiar gringo, copiar gringo. E aí, do momento que eu trouxe uma musicalidade que era nossa pra parada, a galera, o que é esse garoto aqui, esse menino fazendo? Então, assim, e a mesma fala do eu conheço o Tomás de muitos anos também, e aí, só que aquilo, existe um ponto que é exatamente esse turning point cara, vamos abraçar aquilo que realmente faz parte da nossa história, sair desse complexo de vira-lata, porque fazer o que eles fazem, a gente vai fazer. Só que agora, será o que eles fazem o que a gente faz? Aí que está o ponto. Tem uma questão, se me permitem. 2 pontos que você falou que é muito interessante. Tem uma frase no samba, escrita pelo Jorge Aragão, que é o seguinte: respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E aí essa frase eu não falo para nós, eu falo para o DJ Malboro, que está ali sentado, porque, inclusive um beijo grande, porque se hoje o funk está onde está, é porque ele foi um grande repercussor disso tudo. Inclusive, para quem não sabe, o Malboro foi o primeiro cara que tocou uma música minha na rádio. Talvez nem você saiba disso. Em 2007 foi o ano. Isso foi maneiro também porque eu lembro quando eu perguntei pra ele, num dos backstage da vida, falei, cara, por que você tocou aquela minha música? Ele, porque tua música era diferente. E pegando agora um paralelo no que você falou, eu comecei no pagode, eu tocava cavaquinho, morador da Água Santa, no pé do Morro do 18. Então não era pra eu tocar guitarra, entende? Não era ser isso que eu ia tocar estando ali. E aí, como eu vi muito do pagode, funk e pagode, que são primos, né? Só tem que botar no meio aqui o jogador de futebol pra andar junto. Aí acabou. Aí esquece. Aí é um evento. E aí o meu primeiro funk começava romântico, todo cantadinho, que era meio pagodeiro, meu jeito de cantar na época. E tinha um arranjo com violão, com cavaquinho. E o refrão era funk. Então, em 2007, graças a esse cara, estourou um estilo, um novo segmento eletrônico chamado pagofunk, que começava com pagode, mano. E o refrão era funk. Marcou muito. Ganhei dinheiro com isso? Não deu em porra nenhuma pra mim. Tipo assim, nada, porque eu não consegui, né, me aproveitar disso. Na hora de me contratar, eu não sabia se eu era pagodeiro, se eu era funkeiro, se eu fazia show com banda, se era com DJ, um caos. Mas foi um divisor de água na minha vida. Por quê? Porque eu descobri que dava pra eu viver de um sonho, que eu ser diferente era a principal característica daquilo dar certo, e eu percebi que um Dragon Zord do mercado, como sempre foi o Malboro, ele apoiava o diferente. Então, como compositor, como produtor, eu sempre busquei isso que você falou, Ariel. Toda vez que eu vejo que está todo mundo no efeito cardume, indo para a esquerda, eu vou para a direita. Exemplo, o ano era 2012, todo funkeiro só queria falar de funk ostentação. Todo mundo. Só podia falar. Deu play, tum, ostentação. Eu fiz outra música e aí eu fui mandar pro Batutinha, que era o produtor da época, que me abraçou demais também. Beijinho no ombro. E a música não falava nada de ostentação, era totalmente diferente. E aí quando eu perguntei para ele, por que você amou tanto essa composição pra gente mostrar pra Valesca? Ele, porque é diferente. Então, quando você traz na sua bagagem a sua identidade, a sua verdade, a sua essência, a sua alma, e você não vai num efeito manada de copiar e ser mais do mesmo, que eu entendo que há umas necessidades mercadológicas de serem feitas. A gente entende que existe o mercado, mas quem tendencia o mercado não é o mercado, é a base dele. E a base dele é a energia, são as pessoas que buscam ser diferentes. Porque ninguém gosta do que é tudo igual. Você, se comer arroz e feijão só, podendo escolher outras coisas, vai chegar um momento e falar assim, poxa, mas se tivesse, sei lá, cara, um miojo, não é questão de ser melhor ou pior, é só ser diferente. É o poder da escolha, o ser humano precisa disso. E eu acho que esse é o divisor de águas pra gente, sabe? Vou fazer uma provocação a partir da sua fala sobre usar elementos da música brasileira. Você falou sobre identidade, sobre o quanto que isso é importante para marcar, né, a presença. Você também falou sobre isso. A pergunta é, como manter a identidade artística, né, autêntica, usando brasilidade sem soar clichê? Joguei a pergunta, tá?
Saci, quer responder essa? Não, pode ir lá, pode ir lá. Vai. Quer responder? Batata quente aqui, ó. Joguei, gente, joguei. Cara, eu acho que vai pegar um pouco de carona no que eu falei. A questão é a seguinte: um pandeiro, ele é um pandeiro aqui ou em qualquer lugar do mundo, tá? Mas a forma como cada um toca é o que torna único. O objetivo final não está no pandeiro. O pandeiro é como se fosse o acesso. Mas a diferença ainda está no artista. Eu posso falar que eu sou pagodeiro, mas o pagode do Grupo Revelação não tem nada a ver com o do Sorriso Maroto. E os dois são pagodes. Da mesma forma que o funk também é assim, que o eletrônico é assim. Então a questão, para mim, artística é quando você traz justamente a sua verdade, a sua essência, a sua vivência, e o acessório está aqui. Como você vai fazer que é o seu diferencial? Isso seja dentro da nossa cultura, que graças a Deus nós somos muito ricos culturalmente, a gente vive num país de tamanho continental, então isso faz com que a gente, se a gente for no nosso primo paulista, o funk já é totalmente diferente. Dentro do próprio Rio de Janeiro já é diferente. Então, quando a gente começa a trazer a nossa verdade para a nossa arte, quando você se ouve mais, automaticamente vai ser diferente. Então, a questão do clichê também, para mim, é uma questão de ótica e estética. Porque o que é clichê, para mim, pode ser lindo para ele. É igual a gente falar o que é brega. Se eu falar... Isso já aconteceu no estúdio comigo, tá? Cheguei para um estúdio e falei assim, cara, vamos botar uma lírica aqui um pouquinho brega no refrão? O cara, de jeito nenhum, brega é ruim. Aí eu, oi? Por quê? O que é brega para você? Aí, dentro da vivência do artista, a palavra brega estava atrelada à moda. Embora a moda, a cultura, a arte, a música façam parte do mesmo núcleo, o discernimento da palavra brega, para ele, era diferente e afastado da palavra brega musical. Então, você vê que, só por uma questão de lentes, a gente está olhando para o mesmo objeto, mas a sua lente está diferente da minha. Então, são vários fatores que, às vezes, entram numa discussão que eu acho que ela vai ser infinita, por questões de vivências, identidade e lente. E, para fechar, vou fazer uma última pergunta. Eu quero aproveitar a presença ilustre do DJ Malboro e fazer uma pergunta que tem muito a ver com todo o tema desse painel. Afinal, o funk é a música eletrônica brasileira? Óbvio. Claro que é. Não tenha dúvida disso. Principalmente porque os grandes movimentos eles começam nas favelas e nas periferias. Essa é a verdade. E depois vai ganhar um mundo. Pode pegar, cara. Pode pegar aí os principais movimentos musicais, culturais. Tudo começa nas favelas e nas periferias. Cabe a gente, eu acho, e aí entra de novo a questão cultural e estética, né? Querer envolver isso numa cena que é essa cena aqui, ou não. Isso aí já entra de novo naquela questão sociocultural, econômica, entendeu? Da cidade partida que a gente vive no Rio de Janeiro. E no país, né? Afinal de contas, a cena não se restringe ao Rio. Mas, sem sombra de dúvida, na minha opinião, óbvio, né? Mas eu não vejo diferente. O mundo vê assim. Acho que talvez só a cena eletrônica que não. Ai! Então, eu quero fazer um ponto. Eu acho que não é que a gente, quando eu digo a gente, porque eu também faço parte dessa cultura, mas não é que a gente seja carente de ser aceito pela galera da música eletrônica. Não é nada disso, mano. Obrigado. Não é essa questão. Eu acho que o ponto é a gente entender, e isso é mais para vocês, enquanto produtores musicais, tirarem esse véu da vida de vocês, de que eu não posso colocar algo porque não faz parte daquilo. Eu acho que é muito mais um lugar de uma libertação, de uma liberação, porque eu não quero ir num evento de Psy tocando funk. Se eu tô no Psy, eu quero BPM lá em cima, eu não quero que vai... Entendeu? Não quero nem que toque minhas músicas, não faz sentido. Só que é aquilo. Eu acho que a questão é realmente a gente ter essa libertação mental de uma coisa que já nos foi imposta, que é esse lugar de... Não, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, tudo faz parte do mesmo... a fala que eu falei do início.
eu uso o mesmo drum kit que o Jorge usa. O mesmo drum kit. Eu posso pegar, pô, Jorge, manda teu drum kit, eu posso fazer. Então é aquilo. É só uma questão, não é que o funk tem que ser agora reconhecido pela música eletrônica. David Guetta vai chegar aqui e vai falar, nossa, vocês são... Não é isso. A questão é uma libertação. É que vocês abracem como produtores musicais, eu não sei quem de vocês é produtor musical, mas quem for, quem será, já com essa libertação de poder... por exemplo, no pandeiro, eu peguei agora uma batida, eu fiz um funk agora, que eu peguei uma batida de um pandeiro e transformei em funk. Da mesma forma, como eu estava produzindo eletrônica, estava produzindo house, e os elementos do funk no house está tudo bem. Por quê? Porque o que importa, no fim das contas, o que importa mesmo é a vibe que você vai entregar. Se arrepia. Aquilo que a gente está falando no início. Arrepiou? Arrepiou é isso. Abrindo parênteses na minha fala agora para... Gente, eu não sei se... Entrou uma música de um trem de TikTok, que é uma música indie. Muitos anos que eu não ouvia indie. Too messy, fucking clean. Meu irmão, eu fiquei uma semana ouvindo essa música. E aí, uma amiga minha chegou e falou assim, ninguém pode saber que você está ouvindo essa música. E arrepia. Coisas que arrepia passam. Se arrepia, passa o gênero. Se arrepia, toca a alma. Não importa. Se toca a alma, é isso. Se eu estou numa festa que o Jorge está tocando, a playlist dele, eu fico maluco. O que já aconteceu. Eu fico literalmente... É isso, tocou minha alma. Eu acho que é isso que importa. É a gente trabalhar nesse lugar de libertação e não querer se pertencer no lugar. Não é isso. Mas cara, liberta tua mente de todo o preconceito. Tem um lance na tua fala que eu acho muito bonito, mano. É porque a música na minha vida, eu tenho um raio tatuado do lado direito da minha cabeça, porque eu acredito muito em energia. E por que eu amo a música? Porque a música é o lugar que eu consigo, do meu jeito, mudar a energia das pessoas. Eu consigo ver quando começa um show, eu olho assim um público, às vezes eu miro numa pessoa que está aqui com a cara fechada, tá nitidamente que ela teve uma semana merda, algum problema pessoal, psicológico, no trabalho, e aí você começa a tocar músicas para aquela pessoa, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Você consegue, através da arte, mudar a energia de uma geração, de um mundo. E olha que louco, justamente a música que eu escolhi, por eu poder ajudar a mudar a energia, positivar as pessoas, que era uma situação para mim de agregar, quanto mais pessoas tocadas pela minha arte, com esse intuito para mim era melhor, o próprio meio artístico tenta segregar, tenta dividir. Não, mas isso é bom, isso não é. Não, mas isso pode, isso não pode. Isso não dá, isso não dá. E aí entra num âmbito que, para mim, a arte, na minha vida, quando eu me trancava no meu quarto, que o mundo inteiro falava para mim que aquilo não podia, eu não posso ser isso, eu não vou conseguir, é tanta coisa negativa. Quando eu fechava a porta do meu quarto, que era eu, meu violão, eu, meu cavaquinho, e eu qualquer coisa, até batendo na palma da mão, ali eu podia ser quem eu quisesse, fazer o que eu quisesse. Ninguém ia falar para mim se estava bonito ou se estava feio, porque eu não estava fazendo a música para o outro. Quando eu comecei, eu fazia para mim, para eu botar para fora o que eu estava sentindo. Então, quando a gente vai crescendo, vai se tornando adulto, vai trabalhando com isso, quando eu volto para minha essência, para o meu eu lá de trás, eu falo assim, cara, mas por que as pessoas também não pensam assim? Então, eu acho que faz parte da gente também tocar nesse assunto aqui, da gente lembrar que a arte é o lugar onde a gente pode fazer o que a gente quiser. É o lugar que você pode gritar em silêncio, você pode gritar e as pessoas não vão te chamar de maluco, porque você está fazendo a arte, sabe? Então, eu acho que quando o meio começa a segregar, para mim, ela deixa de fazer sentido. Então, a nossa conclusão de hoje é que a música eletrônica é um grande guarda-chuva que cabe todos os gêneros musicais que façam experimentações eletrônicas, que cabe o estilo de todas as pessoas que estão produzindo música, contanto que tenha identidade, né, que você consiga manter suas essências e, principalmente, fazer arrepiar. Obrigada por essa conversa. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Tamo junto. Obrigado, E pessoal. até o ano que vem. Tchau.